Pergunta é o que vai acontecer nessa história que nós vamos ver. A pergunta é o que vai acontecer nessa história que nós vamos ver. Alerquino, Capitão Pantalone. A Pílula do Amor começou antes do Diversapol, na verdade. Começou em uma peça de final de ateliê em 2022. Onde eram feitos com 30 pessoas, então 30 pessoas estavam atuando nessa peça. Então tinha muita personagem que era pra encher linguiça, que era pra aumentar texto, que era pra ter gente fazendo fala. Mas a gente tinha a ideia, a princípio, de fazer um espetáculo que tivesse comédia, que fosse uma espécie de comédia romântica. E o Fábio já veio com essa ideia de comédia romântica, já puxou a comédia dell'arte. E aí ele criou essa dramaturgia da Pílula do Amor, que era uma coisa totalmente diferente do que a gente tem hoje. Totalmente diferente mesmo, sabe? Tinha muito personagem, tinha personagem que nem era da comédia, então era uma coisa totalmente diferente. Por conta dessa dramaturgia, a gente começou a se envolver mais com a comédia dell'arte, sabe? De pesquisar mais, e era muito engraçado que todo mundo do nosso grupo tinha o mesmo interesse na comédia dell'arte, sabe? Todo mundo gostava muito da comédia dell'arte, e especificamente da comédia. Então foi um foco maior da gente, que fez a gente criar o Diversapol. Só que assim, a gente nem sonhava que a gente ia fazer o coletivo, que tudo isso ia acontecer. Fui conhecer a maioria das pessoas depois de uns anos já no curso de teatro, e a gente foi tendo uma amizade muito... Pode falar palavrão? Muito legal. E assim, a sensação que eu tinha era de realmente querer trabalhar com essas pessoas, porque eu fazia o curso de teatro e eu sentia que no curso, os meus amigos, que né, a maioria era do coletivo, eu me sentia mais dentro dessa família do que da minha própria família, sabe? E aí depois de um tempo, aí o nosso professor começou a falar da gente começar a ganhar dinheiro com isso, começar a entrar em edital e tal. E aí essa ideia era muito foda na minha cabeça, porque, mano, eu ia estar ganhando dinheiro com os meus amigos, minha família, assim. Então foi esse sentimento, assim, sabe? Eu acho que o grande incentivo para mim, primeiro de tudo, né, enxergando o potencial nesses jovens, tem a ver com o meu início, né? Meu início nessa trajetória teatral. Eu sempre fui uma pessoa extremamente intensa, lá nos meus primórdios, e isso perdurou durante toda a minha trajetória até hoje. E o que eu via como potencialidade, primeiro de tudo em cada um deles, era em como eles poderiam ser potentes e mais potentes ainda juntos, porque realmente eu encontrei em cada um deles essa pulsão do teatro. Na verdade, esse encontro, né, ou esse reencontro, não sei, primeiramente com eles próprios e tentando identificar esses desejos e esses quereres nesse coletivo juntos, não é? Então, a minha motivação é porque eu vi muito de mim em cada um deles, né, em cada olhar, em cada corpo, nesses processos de autoconhecimento que a gente vai tendo com o fazer teatral, e muito impulsionado por esse desejo expresso por eles, claro, de conseguir aprofundar os seus conhecimentos na área teatral e tudo mais. E aí a gente começou só, tipo, somos amigos e vamos fazer. Somos amigos, vamos fazer um projeto aqui, vamos escrever aqui e ver no que dá. Acabou que a gente conseguiu passar, que a gente conseguiu fazer um projeto gigantesco e super bem feito, super bem estruturado, super bem produzido. Por causa de uma pecinha lá de início de ateliê, sabe? Antes de tudo começar, minha visão era muito de que eu ia permanecer fazendo ateliê de teatro, que depois eu ia sair, ia fazer alguma coisa nova, mas não esperava que ia fazer o espetáculo, ainda mais pelo edital do Vai. Se a gente fosse fazer, eu acreditava que ia ser como da última vez que a gente fez. A gente combinou ali de fazer da forma mais simples possível e não por um projeto em si. Eu fazia teatro mais como diversão, só que aí depois de um tempo eu fui vendo que era isso que eu queria, tipo, pra carreira. Aí, depois que a gente, né, resolveu fazer o projeto, eu coloquei muita expectativa, realmente porque a gente ia estar ganhando dinheiro, a gente ia estar trabalhando. Então, foram só expectativas boas, assim. A minha expectativa era meio que, vamos ver, né, porque eu comecei com teatro no ateliê, né, da fábrica, que foi onde eu conheci as pessoas do coletivo, pra ver se isso era isso mesmo, né, que eu fiquei, pô, e se eu fizer teatro? Eu fui pra fábrica pra ver, né, então aí eu conheci o pessoal lá, depois eu fui pra ETEC e tudo mais,
E até ter o convite e falar, pô, vamos fazer um projeto para edital, a minha expectativa era um pouco incerta. Eu não sabia mesmo se, putz, será que eu sigo mesmo? Porque será que vai dar mesmo? Na época que o projeto começou, eu tinha acabado de sair do ateliê da fábrica de teatro. E foi a época que eu mais senti que eu iria parar com o teatro. Porque eu pensei, poxa, agora que acabou, sabe, eu vou fazer o quê? Com o que eu vou me envolver com o teatro? E aí o projeto começou, e bem na época que o projeto começou, foi na época que eu parei com o teatro. E eu recomecei a atuar por causa do projeto. Porque eu não pensava que eu iria, sabe? Eu pensava que o projeto só, vou fazer aqui, vai acabar e depois eu vou parar de novo. Mas não, sabe? Agora eu só me vejo mais afim de fazer teatro cada vez mais por conta do projeto. Minha paixão pelo teatro de forma profissional já vem dos meus 15 anos pra cá. Aí tem uma época em 2020, o Fábio ele deu essa ideia, o Fábio, nosso diretor, deu essa ideia de se a gente fizer se inscrever no programa vai. Na época eu e a Wayne, nós íamos na aula na época da pandemia, só nós dois mesmo. Aí nós ficávamos assim, trabalhar com teatro, e a gente é tão novo assim, aí tá bom, né? Aí passou o tempo e aí chegou o momento que a Wayne trabalhou no coletivo junto com um colega nosso em comum, trabalhou com um colega nosso em comum em um coletivo, e o Fábio foi o diretor também, e nós viu um brilho, uma esperança. Bom, meu plano inicial, eu entrei com um sonho seco, assim, que eu queria fazer arte, eu queria estudar todas as vertentes da arte, porque eu tinha feito desenho, tinha feito dança, tinha feito música, tinha feito canto, mas eu não cheguei a fazer teatro, propriamente dito. E aí eu falei, não, vamos tentar o teatro. E aí foi a única das áreas, assim, que eu vi a amplitude de todas, assim, e que eu iria conseguir participar em todas. E também tinha a questão da dublagem, que precisava ser atriz e tudo mais formada, e aí eu tava com esse pensamento, tipo, pra mim ser dublador eu tenho que ser atriz, então eu vou ser atriz. E aí na hora que eu fui fazer a atuação, eu gostei muito do teatro em si. Bom, na Pílula do Amor eu faço o Dr. Graziano. Ele é um velho, muito sábio. Ele fez todas as universidades possíveis, assim, então ele tem muita sabedoria e muito conhecimento. Uma das principais características deles é a sua grande barriga, né? Ele tem uma barriga bem avantajada e eu coloquei isso pra mim, que era porque ele ingeriu muito conhecimento, então ela acabou crescendo demais. Bom, a Ragonda é um personagem que eu aprendi a gostar muito com o tempo. Ela é um Zane, né, que ela é um empregado. Ela tem o zoomorfismo da cobra. Então ela sempre seduz as pessoas pra conseguir aquilo que ela quer. Na peça, ela tenta fazer isso com o chefe dela, que é o Pantalone. E ela tenta conquistar o Arlequino, só que de um jeito meio diferente. Ela conquista meio que não querendo. Quer, mas não quer. Eu faço o Capitán Espavento de la Espanha. Ele é um ex-militar. Ele fez parte das forças da Marinha Espanhola. E ele é uma pessoa que tenta ser muito altruísta. Tenta levar as pessoas à frente dele. E sempre tentar ajudar o máximo que pode, sempre que pedem. Porém, ele é meio covarde. Ele sempre... Esse medo que ele sente sempre atrapalha ele de fazer as coisas que ele faz. Eu faço o Pantalone, ele é o prefeito da cidade. Ele é um velho, chato, ranzinza, que anda meio torto com as pernas abertas, sacudo, o saco fica balançando assim, arrastando no chão. E ele tem uma voz meio estridente, digamos assim. É um pouco esquisita a voz dele. E ele tá sempre reclamando de alguma coisa. Ele tem uma filha. E ele tá sempre zelando pela proteção dela. O Putinella é um cientista que tenta fazer uma pílula para conseguir amor, porque ele nunca conseguiu um amor na vida dele por conta da aparência física dele, que também vem muito do bufão, que é a construção de deformidade no corpo. O Arlequino, ele é um dos Anis, um dos empregados, né? E ele é um personagem que ele é muito bobo e ingênuo. As pessoas falam alguma coisa pra ele acredita, ele faz. E os trejeitos dele, ele é um personagem que normalmente tem a corcunda um pouco pra baixo, justamente por ele ser empregado e carregar muito peso, esse tipo de coisa. Ele fica dessa forma o tempo inteiro.
ele tá sempre cansado, fugindo de encrenca e das pessoas que batem nele, né? Do patrão dele, principalmente. A Isabela, ela é muito mimadinha. Ela é filha do Pantalone, filha única do Pantalone, isso já explica muita coisa. Porque ela é muito mimadinha, ela acha que o mundo gira só ao redor dela e ela acha que é melhor que todo mundo e que só existem os problemas dela no mundo, que não existe ninguém além da Isabela e ninguém além do narizinho dela empinado. Eu faço o personagem Briguela, ele é o empregado do cientista que vai dar início da peça. E ele tem um papel, só que esse papel dele, que é espalhar as pílulas pra todo mundo, meio que ele fracassa. Porque ele é um personagem muito esperto e aí ele quer ganhar coisas com a função dele. E aí ele consegue. Só que aí ferra tudo e é isso, entendeu? Horácio Graziano, ele é o filho do Dr. Graziano. Horácio Graziano, basicamente, ele é um menino mimado, tá conhecendo a fase adulta. Na verdade, tá saindo da adolescência para ser adulto, na transição dos 17 para os 18 anos. E ele é um menino muito ingênuo e sempre vive dentro da sua bolha. Ele não teve nenhum contato social além de seu pai e do seu empregado. O Casperino, ele na verdade é uma variação do Pulcinella. O Pulcinella serve, então ele ainda tem um aspecto mais torto, ele ainda tem um aspecto mais deformado, ele se move mais estranho e fala mais estranho, ele ainda tem esse aspecto. E o negócio dele é que ele quer ter o reconhecimento dele, né? O patrão dele faz o que faz com ele quer ter o reconhecimento dele e principalmente cuidar da Isabela. Então por isso ele se disfarça de capitão, porque a obsessão dele é pela Isabela e ele é esquisito mesmo. Bom, eu acho que pra construir o Dottore foi bem difícil, assim, principalmente no início. Nossa, realmente, particularmente, construir a Ragonda foi muito difícil. Ok, construir o Capitano foi uma tarefa um tanto difícil. Foi difícil, porque não foi uma construção, né, simples. Era um personagem do gênero oposto, um personagem velho, difícil. Mas com o tempo eu fui me adaptando aos poucos, né, pegando o corpo, a voz, os trejeitos dele e tudo mais. Mas no final deu tudo certo. Como o diretor Fábio falou, eu sou uma pessoa muito racional e penso muito nas coisas. E eu acho que o doutor ele tem essa característica de estar sempre explicando as coisas. E pra mim explicar as coisas sempre foi muito difícil, assim, porque diferente do doutor eu não tenho tanta inteligência. Uma coisa que também me pegou bastante, tem que ter um movimento limpo. Porque a cobra ela tem umas nuances, às vezes ela é rápida, às vezes ela pausa. E isso, eu acho que de trabalhar a Ragonda, de ser mais expressiva, foi muito bom até pra fazer vários personagens. Algo que eu não esperava ser tão complicado quanto foi, por mais que eu quisesse realmente fazer o Capitano. Tanto mais pela parte de voz, pela parte do corpo, eu achei que fluiu um pouquinho mais por causa dos animais realmente. Na comédia em específico, a gente estuda a sequência de máscaras, até chegar na meia máscara que é a que a gente usa. Então a gente passa pela neutra, pela geométrica, pela geolarvária, pela larvária, expressiva até chegar na meia máscara, que é a máscara teatral, que é aquela que aparece a boca justamente para os atores conseguirem articular. Então a gente aprende até essa evolução para que a gente consiga expandir esses corpos através da máscara. Mas nesse projeto específico que a gente fez, a gente focou também em outras áreas que o diretor foi trazendo, né, o Fábio, como a sequência do desequilíbrio, que a gente acabou chamando de flutuações, né? Que a gente empenhou mais essa construção corporal naturalista e deixar o corpo mais espontâneo, mais orgânico, porque a gente está fazendo um teatro farsesco e é muito fácil cair no teatro que é muito falso, que não transmite verdade, que não é verossímil. E acho que do mais da construção foi mais isso, mas também teve a questão do palhaço, da mímica e outros detalhes que foram impostos no meio do processo. A comédia dell'arte, primeiro de tudo, o grande princípio disso é a disponibilidade para o jogo. É entrar numa arena-jogo, num tabuleiro, né, e saber muito bem como mover essas peças. Então, o grande princípio que eu acredito que seja importante é essa alma de um grande improvisador. Entender, primeiro de tudo, o que é improvisar,
nesse sentido do improviso como sendo uma criação que esteja conectada com o todo, mas essa improvisação conectada com os elementos todos dispostos para se jogar. As armas que a gente tem, né, e os instrumentos que nós temos, olhando para os nossos corpos, né, com essas veias abertas que a gente tem no corpo inteiro e que se dialogam aí com a nossa subjetividade, com a nossa cabeça, né, e botando isso para jogo, botando isso em relação. Estando diante do nosso companheiro de cena, olhando para ele, olhando para o corpo dele, para a alma dele, e deixando esse corpo falar por si mesmo, se relacionar com essa espacialidade, né, com esses ambientes todos que nos circundam numa sala de ensaio ou na vida. E trazer todos esses arquétipos, todas essas questões que trazemos como humanidade junto conosco, com os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas potências, acredito que seja primordial, né? Então, esse princípio improvisador, improvisativo, enfim, improvisativo, entendendo improvisação como uma ação, como, né, o ator como sendo o princípio ativo para que uma cena coexista e exista, eu acho que seja o principal princípio nesse sentido. Quando você sai desse aspecto, sou um estudante, né? Eu sou um estudante que estou num curso técnico, sei lá, só estou num ateliê, né, num workshop e tudo mais, você sai desse âmbito, você sai de um jeito. Né? Você aprende a estudar aquilo de um jeito. Você aprende que a cada 2 meses a matéria vai mudar um pouco, a matéria vai progredir um pouco, mas aí quando você entra num projeto desse, onde você tem um estudo que é ativo, que é intenso, que você mergulha de cabeça, a perspectiva é outra. Então, não é mais uma perspectiva puramente acadêmica para você ter um diploma no final. É uma perspectiva onde, ok, eu vou estudar isso, porque eu vou construir algo e esse algo tem que ser o mais perfeito que eu puder entregar. Então, é uma diferença absurda. Você trabalhar quando você sabe que tem que ser profissional e quando você só está no acadêmico. O processo de construção, para mim, de fato, foi muito construtivo, né? Toda a parte da produção que eu não conhecia, como montagem de figurino, confecção de máscara, confecção de cenário, foi uma abertura, assim, foi um divisor de águas, porque foi o primeiro projeto onde eu participo de tudo isso. Além da parte criadora, né? Porque numa apresentação qualquer de teatro, onde eu só trabalho como atriz, é só a parte de atuação, mas ainda assim tem o estudo do texto, tem a construção. E aqui tem uma diferenciação do estudo do texto, né? Que é mais o estudo do espetáculo em si, porque não tem um roteiro propriamente dito, né? Que a gente usa o Canovat. E foi uma experiência boa, porque deu pra mim saber como construir um projeto de uma forma mais independente e não de uma forma tão dependente de uma instituição como a Fábrica de Cultura, por exemplo, para mim poder produzir teatro, para mim poder fazer teatro por conta própria. Fazer isso de uma maneira mais independente junto com um coletivo. Foi construtivo nesse sentido. Ser proponente foi um desafio que eu não estava esperando. Na verdade, eu já imaginava que ia ser mais complicadinho, porque eu não sou muito boa com organização financeira, mas foi bom trabalhar nessa parte, porque apesar de eu ter um conflito com isso, foi um ponto que eu virei uma chavinha na minha cabeça que eu falei, tá, uma hora você vai ter que fazer isso, e esse momento é agora, então você vai ter que virar essa chave agora para saber organizar. Não necessariamente liderar, mas saber trabalhar em coletivo e tomar essa parte como a sua responsabilidade. Você vai cuidar da responsabilidade financeira dessa organização, de onde está indo o dinheiro, com o que está gastando, quanto que está gastando, se passou do orçamento, se não. Tem essa responsabilidade maior. Então eu sinto que, para mim, construiu essa parte de responsabilidade. Né? Além do caos que foi, né, todas as dificuldades que teve, apesar de todo esse caos, foi construtivo na parte de responsabilidade, eu saber lidar melhor com o trabalho independente financeiro. Então, não foi a primeira vez que eu fiz realmente um trabalho fora workshop, fora curso, mas eu acho que foi o primeiro que eu fiz por tanto tempo, por um longo período realmente. E eu acho que tudo que eu aprendi aqui vai ser o que eu vou levar pra vida. Foi algo, eu diria, prazeroso, eu diria que eu gostei realmente de estar ali, de estar trabalhando nisso. Mas também
Teve alguns empecilhos aqui e ali, algumas coisas mais minhas, realmente. Alguns outros projetos que eu tava fazendo em paralelo. Mas no geral foi uma experiência que eu vou levar pra vida. Foi muito, muito, muito complicado mesmo, porque é uma coisa que ninguém te ensina, sabe? Ninguém vai chegar na sua mãozinha e falar, agora você tem que fazer isso. Ou ninguém vai te dar um curso sobre como gerenciar projetos de edital, sabe? Ninguém vai chegar e falar, olha, primeiro é esse passo, depois é esse, depois é esse, depois é isso. Então a gente teve que ir por tentativa e erro. A gente fazia uma coisa, via que não é isso que a gente tem que fazer agora, é aquilo, então a gente vai fazer isso. E por aí ia, sabe? A gente não ia conseguindo não tinha ninguém no grupo, no nosso coletivo, que tinha experiência. Ninguém tinha experiência com gestão de projeto. Então a gente foi junto errando, sabe? A gente foi junto sem saber o que fazer. A gente foi meio que no escuro, sabe? Porque ninguém sabia muito o que fazer, ninguém sabia muito como fazer, ninguém sabia muito com quem falar, ninguém sabia de nada. Só que eu acho que isso funcionou tão bem pra gente, sabe? Porque essa inexperiência que a gente teve ajudou a todo mundo se entender, a todo mundo aprender junto. Eu acho que no início, assim, foi bem confuso, eu acho. Porque é um momento que a gente tá chegando, né? De estar tentando se entender como coletivo, assim. Mas eu acho que no meio do processo a gente foi se entendendo como um indivíduo e como coletivo também. Então eu acho que foi se tornando cada vez mais fácil, né? Mas eu acho que foi uma ótima experiência, assim. Foi uma experiência. De fato que acho que a gente pode pegar bastante coisas que a gente aprendeu, tanto positivamente quanto negativamente, e colocar assim no mercado de trabalho, né, de certa forma, porque esse foi o início para muita gente, para mim também, acho que para todos nós, né, na real, tipo, algo bem profissional de certa forma. Então eu acho que pegar toda essa bagagem que a gente teve e melhorar o que tem que ser melhorado e manter o que já foi bom. Foi uma experiência, que demandou muito tempo e paciência. Acho que demandou também muitas coisas que eu ainda não tinha explorado dentro de mim e também por fora, né? Por estar convivendo com pessoas por mais tempo, por estar ali dedicando mais tempo naquilo e estar realmente trabalhando com aquilo. Acho que me causou bastante ansiedade, né? Mas acho que a correria, as coisas, tudo, acordar cedo, ir pros lugares assim que eu nem sei onde era. Acho que foi tudo muito novo pra mim. Assustou no início, mas aos poucos eu fui me adaptando, fui me reconhecendo ali com o pessoal. Foi confuso, né? Porque ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Mas no meio dessa confusão, o que a gente conseguiu se organizar, primeiro começa com a gente entendendo como a gente vai escrever o projeto, porque o projeto, querendo ou não, por mais que ele seja só algo que a gente vai mandar para um edital para passar, um projeto não é só, olha, a gente quer fazer isso aqui, deixa a gente fazer. Não, um projeto é o que você vai seguir de verdade. É o que quando o coletivo se sente perdido, muitas vezes acontece, tipo, putz, o que a gente faz agora? A gente volta no projeto. A gente volta no projeto e, ok, vamos ver o que está faltando aqui. Ok, vamos ver algo que a gente esqueceu daqui de dentro. Então começa no projeto, depois começa na organização, reunião toda santa semana. Falar, galera, temos que fazer isso aqui, como é que a gente faz isso? Aí quebra a cabeça como é que faz. Aí depois passa para encontrar profissionais para áreas que a gente não tinha como fazer, tipo máscara, figurino, que a gente teve que aprender a fazer, ou alguém que realmente fizesse como profissão. Depois passa para estudar conceitos que a gente tem que aplicar para atuação, depois passa para ensaio, depois passa para estudo de música, porque nosso espetáculo tem música, e aí no final que vai chegar, ok, vamos juntar tudo isso e fazer o espetáculo final. Esse impacto todo foi meio difícil, assim, porque eu entrei no projeto e eu não tinha muita noção do que ia ter que fazer. Eu sabia que como integrante eu ia ter que fazer mais do que só atuar, só que só depois de um tempo que eu fui entendendo. E é muito documento, é muita coisa, entendeu? Meio que a gente vai estar cuidando de tudo, não só do que o público tá vendo, mas muito mais por trás. É muita responsabilidade e foi muito novo, assim, que eu realmente não fazia ideia das coisas que acontecia antes de criar o espetáculo. Eu acho que a parte mais difícil é trabalhar em coletivo realmente, porque as pessoas são diferentes.
e ter que bater em ideias. E até porque, mesmo que eu seja uma atriz convidada, a gente também gosta de dar ideias porque a gente quer fazer que nosso espetáculo saia o melhor possível. Eu tive uma perspectiva de que tipo, era muito separado o que era o coletivo e os atores convidados. E eu acho que tipo, os atores convidados, eles, de certa forma, vieram para agregar. E eu acho que tipo, muitas coisas talvez poderiam ser passadas pra gente também, pra gente falar, tipo, eu acho que poderia ser feito dessa forma, eu acho que poderia ser dessa tal maneira. Talvez isso, eu acho que complementaria mais o projeto, talvez, não sei. Acho que talvez essa comunicação tivesse facilitado muitas coisas, eu acho. Fazer além do que eu gostaria de fazer, né? Justamente por ter que ser produtor ao mesmo tempo que ator, né? Isso pesou pra mim porque muita coisa eu não queria fazer mesmo. Realmente não queria fazer, não tinha nenhuma vontade de fazer. Às vezes fazia porque não tinha jeito, tinha que fazer. Coisas que às vezes complicavam convivência humana, né? Convivência humana, isso também é uma coisa que às vezes incomoda muito. Por mais que a gente esteja em coletivo, né? A gente esteja se divertindo, conviver todo dia, não é todo dia, mas toda semana. Às vezes quem está na produção se conversa mais do que uma vez na semana, mais do que 2 vezes na semana, tá o tempo inteiro um pegando no pé do outro porque tem que fazer algo, não sei o que. Convivência humana é algo que complica muito, mas ainda assim eu tive a minha parcela de fazer o que eu queria, que era atuar, que era ser ativo na construção criativa do projeto, que era ser ativo na até parte da preparação um pouco, né, de elenco, mais que eu não seja preparador de elenco, mas como coletivo a gente está fazendo tudo junto, então acho que teve de tudo um pouco. Como eu falei, o nosso projeto começou meio que no impulso, meio que do nada. A gente falou, vamos fazer um projeto? Vamos escrever um projeto. Escrevemos. Passamos. Então acabou que muita coisa não foi bem planejada. Muita coisa não foi bem planejada. Seja no orçamento, seja em preparação, seja em apresentação, que a gente não sabia onde a gente ia apresentar, a gente não sabia como fazer para apresentar. Então acabou que a falta de planejamento foi o que ficou mais gritante, que a gente era inexperiente. Porque a gente fez um projeto e a gente escreveu tudo bonitinho, sabe? A gente falou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer assim, assim, assado. Só que a gente não tinha ideia do quanto se gasta pra fazer uma máscara. A gente não tinha ideia do quanto se gasta pra fazer um figurino, do quanto se gasta de transporte. Então tudo a gente jogou meio que no achismo, sabe? Então essa falta de planejamento se tornou a coisa mais gritante pra mim. Porque a gente não sabia, sabe? A gente escreveu isso, mas tá errado, não é desse jeito, é desse jeito. Tá, mas a gente escreveu isso, então a gente tem que fazer desse jeito. Então essa falta de planejamento pra mim foi a coisa mais crucial que teve, sabe? Eu acho que, bem, muita coisa aqui, por exemplo, o espetáculo foi bem planejado, né? Tudo que é do espetáculo, que foi para fazer figurino, adereçagem, foi tudo muito bem pensado. O que não foi bem pensado foi na parte de documentário, da gravação do documentário, desses registros que a gente deixou muito mais secundário e não como foco também. Focou tanto nesse objetivo geral, que era apresentar o espetáculo, que esqueceu das outras etapas, dos outros processos, o que acabou dificultando até na produção do espetáculo, né? Por exemplo, dar verba para os atores convidados, mas não dar essa verba para a gente que está aqui como integrante. Ou seja, a gente não tinha vale transporte, a gente não tinha como pagar coisa para a gente comer, porque estava tudo nas mãos dos convidados e não na gente. Então, se faltava transporte para a gente não tinha o que fazer, não tinha como remanejar. Conflitos com contratação. A gente não pensou bem em quem a gente ia contratar para fazer cada coisa. A gente imaginou uma pessoa fazendo 3 coisas diferentes, imaginando que essa pessoa não teria uma possibilidade. Como coletivo, a gente não se resolveu muito bem de uma forma orgânica e organizada, porque a gente se perde muito na comunicação, né? Acabou se perdendo muito na comunicação no meio do processo, onde uma coisa era comunicada, mas não era recebida, né? Então era mandado tipo, a gente precisa disso aqui. Aí ninguém respondia aquele eu preciso disso aqui e ficava, enfim.
Ai, a sensação de apresentar, sabe? Tá no palco, subir no palco, virar a Isabela. Não sou mais eu sou a Isabela. É fenomenal. Ver o espetáculo pronto, quando você sabe tudo que você passou para ele estar pronto, é um alívio. Quando você finalmente alcança aquilo que você tanto lutou pra fazer, dá um alívio enorme e uma euforia gigante também. Porque não é só pelo alívio de estar jogando ali tudo que foi difícil, mas também tudo aquilo que foi bom. Você sai, eu acho que até com uma autoestima um pouco mais alta, né? Porque você pensa, nossa, eu posso fazer isso. Porque eu, pelo menos, construí um personagem era totalmente diferente dos que eu fazia, que era uma coisa mais rápida, que não tinha tanta profundidade, mas construir um personagem do zero, mesmo tendo uma base, tendo todo o andar, os trejeitos, eu acho que fazer todo esse projeto foi muito satisfatório. Porque soltou toda aquela energia pesada de tipo, meu Deus, não tá indo nunca, parece que não vai nunca, eu tô me esforçando tanto, mas não tá gerando resultado, não tá entregando pra ninguém. E aí chegou um ponto onde falou, não, agora vai ser entregue. Tem uma data marcada, tem um horário marcado, vai acontecer de fato, a gente sabe que vai acontecer. Porque é uma expectativa que se cria tão grande que é o que a gente mais espera que a gente consiga apresentar de fato. Não que, não vai dar pra apresentar porque houve um problema X. Não, é a questão que tipo, a gente sabe que a gente vai apresentar. Meu Deus, finalmente, depois de tanto tempo, depois de tantos meses ensaiando, a gente vai apresentar finalmente. Querendo ou não, o nosso objetivo mesmo é estar no palco. Então, quando esse momento chega, é muito bom, é muito gratificante. Porque aí você vai ver realmente o porquê que você passou um ano treinando, estudando e tal. Então, acho que, assim, atuar de fato, apresentar para um público, é a melhor parte de todas, assim, pra mim, né? Porque eu acho que o processo de criação é isso, ter um resultado. E eu acho que apresentar o resultado é uma das melhores partes do processo de criação, né? Fazer com que as pessoas possam ver a nossa arte ali viva. Então, eu acho que foi muito gratificante, assim, foi bem gostoso. Claro que tem muita coisa pra melhorar, eu acho que todo trabalho tem, mas acho que no geral, assim, foi bom, foi ótimo. E ter passado por tudo isso foi uma luta, foi todo um processo também. E eu acho que ter terminado isso me dá orgulho. Aí atualmente eu tô com a sensação, missão cumprida. Que mesmo com dificuldade, com muito amor e com muita caminhada, nós conseguimos concluir o nosso melhor. Mas olhando pra trás agora, eu diria que cada sorriso valeu a pena. Uma mensagem pro público. Eu gostaria de falar especificamente para jovens periféricos não desistirem da arte. Que por mais que seja muito difícil, por mais que seja incerto, por mais que seja desafiador, ainda assim a nossa felicidade tem que estar em primeiro lugar. E só quem é artista sabe o quão a arte nos faz bem, nos faz feliz. Tenha iniciativa. E tudo uma ideia é uma ideia. E eu tenho certeza que todos nós vamos conseguir chegar no lugar onde a gente quer, sendo atores e atrizes sendo valorizados. Acredite no seu sonho, porque trabalhar com arte não é fácil, porque a arte é muito desvalorizada aqui no Brasil e é muito difícil das pessoas valorizar o que a gente entrega de melhor e tudo mais. A arte vale a pena. E ter esse lugar para você se expressar, para você realmente poder dizer o que você não diria na sociedade. Fazer uma pessoa rir, por exemplo, é algo que vale a pena, é algo que pelo menos daria para você experimentar. Por mais difícil e impossível que pareça o seu sonho, não desista dele. De algum jeito, tem como você fazer. Bom, eu espero que o espetáculo tenha agradado vocês, e se acaso vocês não viram ainda, veja, está muito bem feito. E, bom, espero que você tenha se divertido com todo esse processo, com todas essas análises, com o espetáculo para quem viu, e se divirtam com o espetáculo para quem ainda não viu. Então, viva o teatro! Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. E quem disse isso, escreveu isso, foi Guimarães Rosa, no seu Grande Sertão Veredas. Então, esse processo, a pílula do amor, falando de algo tão genuíno, né?
falando também acerca das responsabilidades que a gente tem sobre esse sentimento que a gente cria. Ele não pode ser artificial, não pode ser por meio de um instrumento que é a pílula que a gente toma para estar apaixonado como uma obrigação, mas ele tem que ser espontâneo. Então esse real, ele não se dispõe para a gente como algo tão concreto como a gente imagina. Ele não está quando a gente começa a nossa caminhada ou quando a gente sai para algum lugar, para esse lugar que a gente quer, que é a concretização de uma história ou de um tema, ou o que quer que seja. Mas esse real, ele está no meio da travessia, essa travessia é o processo. Entendendo o processo teatral como um processo de vida. Entendendo o processo do ator como um processo de caminhada. E esse caminhar é sempre adiante, né? E ele vai se mostrando para a gente, esse real, de uma maneira subjetiva, eu acredito. Nada é tão objetivo assim, nada é tão matemático, né, gente? A gente precisa desse espaço da arte mesmo para poder existir. Então esse real que a gente julga, que a gente entende, a gente acha que entende, ele vai se mostrando de acordo com que o processo vai se dando, né? Travessia. Então eu gosto muito dessa frase, eu acho que ela sintetiza muitas coisas no nosso mundo, na nossa vivência. Ela é muito real, né? Ela é muito real. Então, viva Guimarães, viva Grande Sertão Veredas, viva os nossos grandes clássicos e viva a comédia dell'arte brasileira. Porque, embora seja europeia, mais uma vez dizendo, lá do século, enfim, é o século hoje, né? É Sapopemba hoje, é São Mateus hoje, é São Paulo. São esses jovens que eu amo tanto, de novo dizendo isso, mostrando suas reais potencialidades, suas travessias, né? Então é isso, acho que é isso e tudo isso. E só isso. Tchau. Gente, assista o nosso espetáculo porque tá muito bom. E é isso. Segue a gente no Instagram.